importante. Mas então, repetindo um bocadinho o que eu disse há um segundinho, a primeira coisa que vamos fazer hoje é uma introdução geral à teoria dos finais de torres, ver uma série de finais teóricos, que é muito giro saber. Eu, depois de preparar esta aula, fiquei a saber com muito mais estrutura que o que sabia de antes, e acho que são extremamente interessantes e importantes. Os finais de torre são dos finais mais comuns, basicamente porque as torres não têm muitas maneiras de se trocar durante a partida. Ou bem que há uma coluna aberta às vezes e as torres desaparecem todas, ou bem que não são trocadas e ficam lá até ao final. E, portanto, estatisticamente há bastantes finais de torres. E, portanto, ter uma boa compreensão da teoria básica, que nos permite ter confiança nas transições, vamos transicionar para um final empatado ou para um final ganho, que é o que vamos falar de hoje. E amanhã vamos falar de finais de torres um bocadinho mais complicados, com mais peões, podemos ser chamados finais práticos. Mas hoje, começar pelos finais de torre. E, portanto, eu ia mesmo começar pela posição de Philidor e pela posição de Lucena, porque ilustram algumas coisas, alguns temas importantes de todos estes finais. Estes finais teóricos de torre. A posição de Philidor, imagino que toda a gente saiba, nesta posição, jogando as pretas, empatam com torre H6, evitam o rei passar, e a seguir, quando o peão avançar, a torre volta atrás e dá cheques infinitos por trás, e quando a torre for metida à frente, simplesmente troca-se e o final do peão está empatado. Portanto, é bastante simples. Mas o que é importante e que generaliza deste final é o seguinte. Um dos grandes recursos defensivos das pretas é este tipo de cheques contínuos, cheques perpétuos, que se podem dar ou verticalmente, nas colunas, ou horizontalmente. Na grande maioria destes finais, o elemento defensivo mais importante são este tipo de cheques. O rei, do lado que está a tentar progredir, não está seguro deste tipo de cheques, quer seja verticais, quer seja horizontais. O que os lados que estão a tentar ganhar têm para contrabalançar isso, normalmente é um peão a fazer de escudo. Basicamente, se eu meter o meu reizinho em E6, não levo um cheque numa coluna, e se o meter em D5 onde está, não levo um cheque numa fila. E, portanto, o peão serve de escudo. A dificuldade muitas vezes é que quando o peão avança, que no caso da posição de Philidor é a única maneira das brancas tentarem fazer algum progresso nesta posição, à medida que o peão avança, perde capacidades como escudo. Por isso é que nós aqui queremos esperar que ele avance até E6, para depois ter um escudo muito mau vertical. Agora o rei não consegue ir para E7, porque o rei em E8 controla essa casa, e portanto este peão já nunca serve de um escudo contra cheques nas colunas, e portanto a seguir é perpétuo. Um tema geométrico muito importante, que vai acontecer muitos nestes finais, é se as pretas derem um tempo, um lance como o rei D6. O rei avançar na diagonal do peão que serve de escudo. E o motivo pelo qual isto é uma coisa tão perigosa para o lado que defende é que se dermos um cheque lateral, o peão ainda serve de escudo e agora falta um tempo para a torre começar a dar estes cheques. Em alguns finais este tempo interessa, este é um dos casos. Nesta posição as brancas já estariam ganhas, porque a torre não consegue ir a tempo dar os cheques. Portanto, contra o cheque lateral, o plano é usar o rei como escudo. Contra este cheque vertical, o rei então vai para E6 e este peão serve como escudo contra cheques nas colunas. E, portanto, este tipo de lance como o rei D6, em que o tema geométrico é que estamos preparados para usar o peão como escudo aos cheques que a torre decidir, é uma coisa que acontece muitas vezes. Se a torre se declara como dando cheques horizontais, então o peão pode avançar, porque serve como escudo a esses cheques. Se a torre se declara como dando cheques verticais, o peão então serve de escudo em E5. E isto acontece bastantes vezes. Então a ideia de torre H6 é precisamente bloquear a ideia de rei D6, parar essa ideia, e a partir do momento em que o peão avança antes da torre estar comprometida,
e temos um tempo para isso. Então a torre agora vê que os cheques verticais são aqueles que o rei já não tem escudo possível, volta atrás e então fica empatado. Portanto, não é para estar a recapitular a posição de Luciana, mas estes são temas gerais que vão acontecer em muitos destes finais. A ideia de o rei usar um peão como escudo, a ideia de uma torre ter à sua disposição quer cheques verticais, quer cheques horizontais, e também a ideia de tentarmos não comprometer com isso cedo demais, porque senão damos informação ao nosso rival que ele pode usar para escolher o melhor setup. E uma última coisa que eu tinha para dizer sobre esta posição é só reparar que esta posição está empatada porque o rei está à frente do peão, mas a função mais importante que o rei está a desempenhar aí nem é bloquear o avanço do peão, porque o peão está muito longe para mover. A função mais importante é que controla a casa de E7 e, portanto, não permite, quando o peão está na sexta, não permite que o rei vá para aquela casa onde estaria, mais uma vez, bloqueado os cheques verticais. Faz sentido estes temas gerais? Uma posição familiar? Alguma pergunta? E aqui a implementação é relativamente fácil, por isso é que eu queria falar desta posição, que toda a gente conhece, mas em algumas posições que vamos ver num segundo vai ficar bastante mais difícil. Também há temas muito importantes da posição de Luciano, que é esta. Portanto, apresentar só rapidamente o que é que se passa nesta posição. As brancas têm o seu rei à frente do peão que vai promover, o que é uma posição muito melhor do que a que tínhamos há bocado, em que era o rei preto que estava à frente do peão. E a dificuldade que nós temos é que queremos tirar o rei da frente do peão, de maneira que não haja perpétuos, para depois avançar o peão. E esta posição é a posição defensiva melhor que as pretas conseguem. O rei tem duas opções de colunas que pode sair para deixar o peão promover. Uma está controlada pela torre e a outra está controlada por este rei, não é? Isto é o melhor setup defensivo que nós conseguimos. A torre está a cortar uma das colunas, o rei está a cortar a outra. E mesmo assim, as brancas ganham. E isto é importante porque em todos estes finais nós estamos a tentar fazer coisas deste estilo. E a maneira como se ganha é construindo a ponte. Eu vou só mostrar a linha principal antes de mostrar as duas linhas secundárias, que também são interessantes. Em que o lance-chave é este torre C4. Em que, de seguida, o plano é simplesmente ir com o rei para trás e usar a torre como bloqueio aos cheques da torre preta. Fazemos assim. E quando a torre der este cheque, simplesmente metemos a nossa à frente. E foi muito importante que o rei tivesse ficado cortado uma coluna adicional, porque justamente neste momento este peão está completamente sozinho. Se rei D7 fosse um lance possível, era só empate, o nosso rei está muito longe, mas como o rei está cortado longe o suficiente, o peão simplesmente promove. As duas variantes que são interessantes também é que rei D6, que à primeira vista podia fazer sentido, mantendo o rei a controlar casas importantes e perto do peão, deixa de controlar a casa D8 e serve ele próprio como escudo ao nosso rei, e portanto nós promovemos a seguir, e portanto este não funciona. E a outra pergunta que se podia ter, que é, o que é que acontece se o rei for para ali incomodar? Ou seja, contra a torre C4, tentando jogar rei B5. É um tema que nós vamos ver em algumas posições, mas o setup para ganhar é bastante interessante. Damos naquela casa de C8, que está numa coluna segura. Como estamos a ver em todos estes finais, uma das coisas mais importantes é que casas no tabuleiro é que nós temos em que o nosso adversário não possa continuar a dar cheques. Neste caso, C8 é uma dessas casas. E depois basta defender o peão com a torre. E depois voltamos com o rei para D8, torre para D7 e promove. E portanto, é o que se passa na ponte de Lucena. Mas os pontos essenciais é, mais uma vez, a dificuldade é tentar fazer o nosso plano de ganho, que neste caso é sempre promover o peão, sem que o nosso rei leve um cheque perpétuo. E temos estes dois elementos, um o peão como escudo e outro a torre como ponte, que são ilustrados nestes finais.
E, neste caso, o tema mais importante é a torre como ponto. Alguma dúvida? Sim, nessa posição nunca tinha visto em que o rei vai para B6. B6. Não pode jogar na mesma torre C4 e se ele ataca o rei, jogar torre E4. Jogar torre E4. Deixa-me pensar. Torre E4. Está a ameaçar jogar o rei e fazer dano. Sim. Estou a pensar. Se rei C6, rei D8, não é? Se calhar também funciona igual. Fazer a ponta igual. Torre E4. Curioso. Porque há um tema que é quando o rei vai para C6, C6, Estás a ameaçar promover em xeque, não é? pois já não me lembro, mas há um tema em que a torre ataca o peão, já não sei. Sim, acho que o tema é aquele. Sintas com o rei em C6. Desculpa, Lucas, acho que tiraste o teu Estava a dizer coração. tipo torre C1 cheque e rei B7. Na Quando posição é? inicial, na posição inicial. Sim. Pronto. Agora, desculpa a música que eu estou a falar, mas mesmo alto. Vai seguindo a linha principal. Cheque, sim. E agora, em vez de jogar torre D1 cheque, jogas torre E2. Exato, é este tema. E tu vais com a torre C5, não é? À primeira vista parece que dá, torce assim, sim. Ricardo, eu estou a ver qual é o teu barreto, mas eu não consigo ver como chegar lá. Mas há aqui um truque em que as brancas têm que dar um tempo. Rapaz, eu já não me recordo. Eu não sei também. Eu estive a ver isto no manual do Dvoretzky, só para dizer a fonte. Mas parece que torce assim tem é fácil. Aqui é a torre C5 e depois torre E5, que é a ideia da bocado, é para a torre na coluna E. E parece que contra a torre B6 que a torre C4 vai igual. Se bem que este tema é importante por motivos independentes. Mas eu não conhecia esta variante, não costuma estar, não é tão conhecida. Independentemente de não ser o único para ganhar, é importante. O que rei B6 ganha em relação ao rei B7 é a possibilidade de ir atacar a torre na quarta. Mas o que perde é que dá ali um espaço na oitava linha, a casa de C8, que o nosso rei ganhar uma casa segura extra no tabuleiro. Como eu estava a dizer, as coisas mais importantes nestes finais é que casas é que nós podemos ir sem que a torre possa dar cheque. E o rei estando em B6 e não em B7, temos a casa de C8 que nos deu este tema extra. O que é instrutivo de qualquer das formas. Faz sentido? De ir com o rei até ali. Até na posição de Luciano há coisas que uma pessoa não sabe, mas estas duas posições, para além de serem muito importantes, são as posições mais simples de empate e de vitória, a de Luciano e de Fidelidade. Já ilustram muitos temas que são importantes e que em posições mais complicadas precisamos de saber. A posição seguinte que eu queria mostrar, queria começar por esta, é uma posição que é um estudo do Max Server, do campeão do mundo, e é pretas jogam e empatam. E o empate não é nada fácil se não soubermos a maneira como devemos de fazer. Mas é bastante instrutivo e permite ilustrar alguns outros temas que vão ser importantes para todos estes finais. Esta é uma posição de Lucena, basicamente, com duas diferenças. Uma é que o rei está em E7 em vez de estar em E8. Portanto, estamos uma linha para trás. E a segunda é que são as pretas a jogar. E, portanto, as brancas, se fossem as brancas a jogar, poderiam jogar torres de um cheque. Cortava o rei uma coluna mais para a direita e ganhavam imediatamente. Portanto, há uma certa urgência das pretas encontrarem um setup defensivo aqui. E a maneira de empatar, que não é nada fácil de ver,
começa com torre A7 cheque, um cheque lateral, não é o mais difícil, mas depois de torre D7, torre A8. E porquê? Já tenho uma linha ilustrativa num segundo, mas a ideia é que queremos evitar que as brancas consigam jogar rei A8 e E7. E neste momento isto podia ser uma ameaça, como vamos ver aqui numa variante, porque a torre em D7, a torre na coluna de D, está a fazer um trabalho excelente, a servir como corte aos cheques laterais. Basicamente porque pode cobrir os cheques em D8 e em D6. Em D8 e em D7. Portanto, aqui, torre D6 é a melhor tentativa para as brancas. E já vamos ver porquê. Se rei D6 cheque, pode ser uma coisa que me meta um bocado de medo. Rei F8 ainda é empate. Conseguimos, mesmo a tempo, encontrar uma posição de filidor. E, portanto, não perdemos. Mas contra a torre D6, há vários erros que podemos cometer. Um dos erros, que é muito instrutivo, é tentar manter o setup exatamente como está e jogar a torre B8. Podemos pensar que a casa da A8 e a casa de B8 são exatamente a mesma coisa. E neste caso o erro é que encurtamos a distância destes cheques laterais. Já ouviram falar todos desta história do lado curto e do lado longo? É familiar? Vamos... Isto é o tipo de exemplo dos que ilustra, já vou mostrar o que ilustra, mas já ouviram falar assim vagamente, é disto que se fala. A torre quer estar na coluna de A, com o rei em G, e não ao contrário, na coluna de H com o rei em C, porque tem mais espaço para dar cheques. E isto é a variante que ilustra o problema de ter pouco espaço. Aqui conseguimos jogar a torre D8, e agora a torre não tem cheques infinitos, porque basicamente o rei C6 ataca a torre. Se a torre estivesse em A7, como vamos ver numa variante daqui a um segundo, seria simplesmente torre A6 cheque, e o rei não podia aproximar mais porque o peão ficava no A. Então a torre estava a dar cheques à distância correta. Aqui, como está uma coluna mais perto, as brancas já ganham. Conseguem jogar E7 a seguir, em particular. Faz sentido? Portanto, este torre B8, o erro que comete é que encurta a distância dos cheques. E é uma coisa que nós vamos ter sempre que ter muito cuidado. Uma das maneiras que o rei das brancas consegue fugir de um perpétuo é aproximar-se da torre, e nós precisamos que esta aproximação da torre demore o maior número de tempo possível para se afastar do peão e ser empate. Este é o primeiro tipo de erros que é instrutivo desta posição. O segundo é deixar entrar o rei em E8, que é uma coisa um bocadinho mais subtil. Imagina que jogamos torre A1 ou torre A7 cheque, é a mesma coisa. E aí podemos jogar rei A8 e a torre estar em D6 é fulcral, porque evitamos rei F6. Aqui jogaríamos simplesmente E7 cheque e já ganhamos outra vez. E a seguir é só tirar o rei. Se a torre estivesse noutra casa qualquer, imagina D2, rei F6 seria suficiente. Depois de rei A8, torre A8 faria sentido, mas torre D8, como eu estava a dizer há bocado, a torre serve como escudo a estes cheques laterais. E agora a torre A7 é impossível por causa da torre D7. E se a torre vai muito embora, já metemos o peão em E7 e já vamos ganhar. Em particular, rei F6 perde para rei F8 como na posição de Luciano e a posição já está a ganhar aqui. A seguir, o que faríamos a seguir era tirar a torre e depois tirar o rei. E seria igual à posição de Luciano. Faz sentido? Jorge, posso indicar aqui nesta posição se ainda jogar torre A7? Porque eu lembro-me que está a ganho, mas acho que ainda há uns truques. Se há truques eu não vou saber, mas eu dizia que era torre D2. Isso cheque? Isso cheque. Vinha. Se rei F7, torre F2, que é importante. Se continuar só a dar cheques, para não ter um escândalo. Aqui perde, não é? Eu estava a pensar que era só assim. Torre D6. Ok, torre A8. Torre D8. Torre D8. Se há truques, eu não sei. A torre serve só de escudo lateral e o peão promove.
Não sei se há outra tentativa. Estas tentativas são boas porque não há hipótese absolutamente nenhuma de os livros ou eu cobrirmos este tipo de perguntas todos, mas claro que a nossa cabeça vai fazendo, portanto isto é extremamente importante, bom dizer. A Rei F6 é lance meu, foi eu a lembrar-me o que é que se passava, mas Rei F8 era mais fácil. Então a Rei 7 se calhar é um bocadinho mais difícil. Mas o que isto ilustra é a maneira de progredir para as brancas, esta ideia de meter o rei em E8 e a seguir usar a torre como um escudo para os cheques laterais. Faz sentido? E então, por eliminação, não é por mais nenhum motivo, Rei G6 é o único lance. O lance seguinte seria Rei G7 outra vez. Não podemos tirar a torre da oitava porque deixamos Rei a 8. Não podemos manter a torre na oitava numa casa diferente porque encurtamos a distância dos cheques. E portanto temos que gastar o tempo de outra maneira. É uma posição de quase Zhuang. Faz sentido? E depois de Rei G6 de facto está empatado. Ainda tem aqui mais umas tentativas. Por exemplo, Rei D7 é uma coisa que mete medo. Nós vimos uma posição muito semelhante com o Rei em E8 e com o peão a avançar para E7, mas nesta está empatado. Se a torre não tivesse na sexta, E7 não era cheque, mas estando na sexta, o Rei em F7 está seguro, um lance, antes de haver um torre F2 cheque, um torre F1 cheque, mas é só isso que precisamos. E nesta posição aqui estamos prontos para jogar torre A7 e dar cheques infinitos e comer o peão também. Esta é uma que acontece muitas vezes. Aproximar o rei, que é uma coisa que é sensível porque depende de detalhes concretos de onde é que está a torre. Porque o rei não está seguro na casa de F7. Em geral, torre F2 cheque ganharia se a torre pudesse dar isso. Mas por motivos concretos aqui, basta meter o rei em F7 e fica empatado. Eu pelo menos não acho que isto seja uma variante que assim visualmente seja a coisa mais fácil do mundo, embora seja um empate relativamente fácil quando uma pessoa vê, mete um bocadinho de medo do peão ir para E7 com cheque. Mas estamos convencidos de aproximar o rei e depois é só empate e depois cheques laterais. Agora a torre já não consegue servir de escudo lateral, só para dizer, porque se fizéssemos a mesma coisa na coluna de C, simplesmente trocávamos as torres e era empate. Torre D8 é outra tentativa. Estamos a tentar fazer a mesma coisa que fizemos contra a torre B8. Ganhar a casa D8, com o plano depois de aproximarmos o rei de torre com 10 cheques. Mas aqui simplesmente estamos longe o suficiente. O rei não consegue aproximar da torre sem perder o peão e, portanto, temos que voltar ao início. Faz sentido? Esta sequência de cheques laterais. A torre está precisamente tão longe quanto precisa de estar para ser empate. E, portanto, eu só tenho aqui mais uma tentativa, que é a torre D7. A torre D7 é para repetir a posição, não é a mesma posição, mas é que acontece torre C7. A ideia de torre C7 é tentar a seguir jogar rei D7, E7, E8 e por aí fora. E é uma tentativa chata na medida em que agora temos que aproveitar que a torre saiu da coluna de D e, portanto, o rei não tem casas seguras ali para voltar com a torre à primeira para os cheques verticais. E, portanto, aqui rei A8 é uma tentativa, contra rei A8 simplesmente rei F6, e contra aqui voltamos àquela história. É diferente porque a torre não está em D6, está em C7, mas é semelhante na coisa importante, que é que não há um cheque na coluna de F para tirar o rei. E, portanto, é empate outra vez. E outra tentativa podia ser torre C6. A ideia de torre C6 é que se as pretas não fizessem nada, torre D8, torre A8, torre C8 já servia como este tema mais uma vez de a torre cortar os cheques laterais. E se torre D1, rei A8. Isto acontece muitas vezes, ou a torre dá cheques verticais ou dá cheques horizontais e o lado que está a tentar ganhar tem que ter estratégias diferentes em cada caso. Mas torre A7, rei D6, rei F6 é mais ou menos a mesma geometria outra vez que tínhamos visto antes. E
mais uma vez, se a torre tentar vir para trás, simplesmente cheques laterais e empate. Mas as coisas mesmo importantes deste final foram absolutamente central esta ideia do lado curto e do lado longo. Não podemos ter a torre perto demais, porque senão perdemos. E o segundo, esta noção de que o plano de progresso das brancas envolve ter o rei em E8 com a torre a servir de escudo aos cheques laterais, e portanto temos que evitar que rei A8 aconteça. É por isso que torre A8 é o melhor lance aqui, e é por isso que não podemos tirar a torre da oitava depois nesta posição, quando nos dão um tempo. Este final já foi muito mais complicado que os outros, mas fez sentido os temas em geral. Posso tirar uma dúvida? Claro, claro. Se na posição em que ele joga, as brancas jogam torre C7 e depois tu jogares torre A8, Então, C7. não é possível rei G6 aqui? O medo seria rei D7. O medo seria rei D7, deixa-me pensar só. Se rei D6 não seria uma tentativa melhor. A ideia é que se tu avanças o peão, eu vou na mesma para F7, não é? Deixa-me tentar ir para D6. Tentar ir para D6. A ideia de tentar ir para D6 é só o seguinte, é que se me des o cheque eu tenho a cobertura lateral, faz sentido. E se jogares rei F6 aqui, eu posso ter este cheque em F7. Rei G6. Mas esta opção parece empate na mesma. Pensar. Rei G6. É porque é a mesma posição, só que em vez da torre estar em D7, está em C7. G7, exato. E o que isso me dá é as casas na coluna D, que eu não tinha antes, não é? E portanto os candidatos é ou D6 ou D7. Contra rei D7 eu assumi que queria jogar rei F6, certo? Exato, para depois jogar rei E7, rei F7. Claro. E7, rei Olha, F7. mas se depois de rei D6, torre A6 cheque, rei D7, em vez de meter a torre, Rei D7. e agora se rei Ah, F6 faz todo sentido. Rei F6 é é 6. É 7, 7, claro. e se torre E6, rei D8. É 8, claro. Sim, mas 100%. quando fazes cheque, tens que fazer cheque com a torre, não precisas fazer cheque. Depois aqui está a rei F6, não é? Também. Não sei, não podes jogar a rei G6 e depois entrar na mesma em Não, F7. mas aqui rei D7. Vou. E rei G6 não dá aqui. Rei G6, se calhar torre C8. Mas isso se eu der só um tempo. Mas aí já aproximas o rei, ele pode dar a volta. Aí torre A7 já melhora a tua posição. Mas rei G6 não dará? Porque Rei podes G6. bloquear na coluna, na linha 7, fazer cheque aqui. E rei F6. E apanhas ali a casa da E7. Uhum. Se eu fizer assim, Rei F6. F6, torre F8, ganha, não é? Não sei. Mas Aqui já ganha. Portanto, mas se aqui continuarmos a dar cheques, não é claro que não. Mas aqui posso meter o rei em F8. Se calhar não. Parece que isto é empate, não é? Assim de repente. não sei. Torre C6, se calhar. Torre A8, não.
Não é assim simples, não é? Não é de todo. Não é de todo. Deixa-me só perguntar ao computador para ver se perde ou não perde. Parece que não. RGCs também dá. É uma dificuldade destes finais, vai ser sempre haver sempre opções diferentes. Mas RGCs até é bastante instrutivo, dado que empate. Tentar jogar exatamente da mesma maneira do que a primeira posição, não é? Tentar fazer exatamente a mesma coisa. Nunca é muito bom quando temos que mudar o setup defensivo. De qualquer das maneiras, torre A1 também tem um ponto instrutivo, que é só, na medida em que a torre saiu da coluna de D, os cheques verticais voltam a ser um tema. E, portanto, meter a torre em A1 faz sentido. Mas foi muito interessante. Mas, basicamente, o lado curto e o lado longo foi a primeira ilustração que vimos. Vamos ver agora uma segunda, daqui a um segundo. E depois, esta ideia de como é que as brancas progridem, progrindo a correia a 8, usando a torre a cortar os cheques laterais e tentar pôr o peão em A7. Essas são as duas que são mesmo importantes deste exemplo. Faz sentido? Agora, esta é que é a posição que normalmente é usada para ilustrar o lado curto e o lado longo. Mais clássica. Mas é importante saber porque é que é importante o lado curto e o lado longo. E o truque é relativamente simples. Nós temos que tentar vir com o rei para o lado curto, para a torre ficar com o lado longo e poder dar cheques à vontade. É esse o tema. Aqui ainda temos que chegar lá e o único lance que empata é a torre 1. O motivo é relativamente simples. A ameaça é torre A8 cheque, F7 é 6 cheque, F6 torre F8 cheque e depois E7 e promovia, não é? E, portanto, nós temos que jogar torre E1 para que depois torre A8, rei F7, E6, podíamos só comer. Agora, se E6 é empate, porque transpusemos para a posição de fidelidade, é só cheques verticais, até ser empate. Torre A8, rei F7 não chega a lado nenhum, porque não pode jogar E6. E, portanto, rei E6 faz sentido. E agora temos aquela decisão clássica de para que lado é que vamos, com o rei, e iremos com a torre para o outro lado, e a decisão correta é com o rei para F8. É o que temos que fazer. Depois agora, quando as brancas tentarem continuar a progredir, que a única maneira é jogar torre A8, nesta posição. Se tentarem tirar o rei, simplesmente levam cheques. Rei A7 não dá, rei F5 é a mesma coisa. Portanto, a torre tem que ir ajudar o peão. E torre A1, e a seguir damos cheques laterais e do lado longo e é empate. Estamos numa posição muito parecida com a que acabámos de ver, com os cheques laterais. Por exemplo, torre D8 podia acontecer, como uma tentativa para as brancas, tentar usar a torre como escudo e não transpunhamos para aquela posição. Parece que, segundo o que eu vi, que rei D8 também empata, mas esqueçam isso. O conceito importante aqui é dar espaço à torre. A maneira como nós conseguimos empatar estes finais é dar perpétuos. A torre precisa de dar o máximo número de cheques possível. Uma das geometrias em que o rei foge dos perpétuos é aproximar-se da torre, e nós precisamos que a torre esteja o mais longe possível, para essa aproximação ter o custo mais elevado possível, que neste caso é tendo-se afastado do peão e fica empatado. E, portanto, a regra é rei para o lado curto, torre para o lado longo. Faz sentido? Posso mandar um bitite? Força? Só porque acho que é importante. O lance inicial, se pensa, especialmente se estivermos a jogar com 70 segundos de incremento, é torre D1 cheque. E depois torre D1 cheque, rei A6, rei F8, cheque, rei G7. A ideia é que agora rei A7 pode ser jogado e o peão não está no ar. E eu acho que o point da torre estar em E1 é de facto nesta posição não se pode jogar rei A7. Mas, isso é muito importante. Mas
diria que perdi muitas partidas assim antes de perceber realmente o porquê da torre estar em ele. Acho que faz mais sentido assim, porque o cheque é o lance mais ou menos automático. Nós não tendemos a não justificar muito. Muito bem dito. Exato. Aqui a torre não precisa de ir a E8. Não precisa de ir ajudar, porque o peão não está no ar. Isso é muito importante. Vou meter esta linha, acrescentar aqui. Isso é muito importante. A regra geral, mais uma vez, neste e noutros finais que possam ser mais complexos, é tentar dar o maior espaço possível à torre, para dar os cheques. Estes finais têm todos imensas coisinhas concretas, que, pelo menos na minha memória, dificilmente acabam por entrar, mas os princípios mais gerais de como jogar estas coisas é possível. E esta do lado curto e do lado longo, acho que dá para perceber qual é a ideia quando percebemos que os perpétuos são tão importantes e, portanto, precisamos de espaço para tornar os cheques. Esta era do lado curto e do lado longo. Esse é o primeiro tipo de finais. Agora, nós ontem tínhamos falado dos peões de cavalo e dos peões de bispo, e o Lucas mandou a mim e ao padeiro a referência exata do livro de Borges onde isso está, mas, portanto, eu queria aqui apresentar uns quantos para ilustrar essas diferenças entre um e outro. O primeiro é este final, que é um peão na sexta com o peão de bispo. E este ganha-se fácil. Alguém quer dizer como? Sem vergonha. Acho que dás um cheque primeiro. Exato. Se o rei vai para H8, dás outro cheque, dás cheque com o peão e está ganho. Exato. E se for para F8? Se for para F8, acho que jogas torre H7, não tenho certeza aqui, mas É torre H7. e vai dar o mesmo, não é? Exatamente. E, portanto, nós ganhamos porque temos espaço para esta manobra de torre. Como vamos ver com o peão de cavalo, que é, por exemplo, a seguir, já não há esse espaço. Esta posição está empatada. Nós podemos dar o cheque à vontade, mas aqui não temos... Eu não estou a ver o tabuleiro. Não estás? Ninguém está a ver o tabuleiro? Agora sim, desculpa. Deve ter sido a minha net, desculpa. Já está. Mas outros estão a ver. Estamos. O tabuleiro. E aqui já não há o tal espaço para a torre ir para aquela coluna extra para depois flanquear e, portanto, está completamente empatado. O que isto também prova é que contra o peão de cavalo nós nem precisamos de saber a posição de filo e dor. Podemos só meter a torre na oitava e esperar. Desde que tenhamos, claro, o rei à frente do peão, aqui já não há maneira de progredir. Sempre que o peão avançasse mais uma havia cheques e, portanto, a única coisa que as pretas precisam fazer é de manter aqui. E está empatado. A diferença entre o peão de cavalo e o peão de torre foi não ter aquele espaço extra à direita do peão para fazer uma manobra. Neste caso era uma manobra de torre. Faz sentido? No que nós estávamos a discutir ontem era parecido, mas a manobra era com o rei. Portanto, esta é a primeira posição deste tipo de finais, em que temos o peão na quarta, o rei está cortado. Nestas que vamos ver agora no início está sempre cortado só uma coluna. Já vamos ver o que acontece quando está cortado duas colunas, porque é aí que é a diferença relevante entre o peão de bispo e o peão de cavalo. E, portanto, o plano é tentar a torre corta o rei e o nosso reizinho faz com que conseguimos avançar o peão. A posição muda de avaliação, estando o rei em E6 e o rei em E7. Vamos ver primeiro com o rei em E6. Basicamente, rei B4, damos cheque. O rei consegue ir até E6, até A6. Esta posição é muito importante, basicamente porque o rei não consegue fugir dos perpétuos. Portanto, se desse mais um cheque, rei B7 e acabava. E contra a torre C8, jogamos torre D4. Ontem eu bem estava a tentar ver em que posição que isto estava
em posição em que não dava, mas não estava a conseguir muito bem. E aqui, com o rei em E6, rei E5. Descoordenamos estes. E quando a torre tem de deixar de cortar, que é a única coisa que pode fazer, o rei voltar para trás. E é uma posição de empate fácil, porque o rei já se vai pôr à frente do peão. Portanto, aqui o truque foi, as brancas tentam fazer este flanqueamento só com o rei, e só com o rei não dá. Não conseguimos, ao mesmo tempo, apoiar o peão e fugir dos cheques. Precisamos da ajuda da torre. A torre tem que prestar esta ajuda um bocadinho deselegante horizontal, na quarta linha, e nós com o rei em E6 conseguimos atacar a torre e a posição é empate. Portanto, a outra posição seguinte é o que é que acontece com o rei em E7. Mesma coisa, mas em vez do rei estar em E6, está em E7. E aqui as brancas já ganham. Fazem primeiro a mesma brincadeira. Diz que o rei até A6. Mas depois torre C8, tem a torre D4. O rei não está a tempo de ir chatear a torre, e nós temos aquele tempo que precisamos para o rei aproximar-se da torre, com o peão do ar, mas defendido pela nossa. E então aqui já... Ontem o Lucas disse exatamente esta variante, numa das nossas análises, e as brancas ganham. Portanto, nesta, com o peão de bispo, cortado só uma coluna, depende de onde é que está o rei. Se está em E6 ou se está em E7. Portanto, próximo exemplo é a mesma posição, mas cortado duas colunas. E agora já não depende de onde é que está o rei. O rei já pode estar mais para a frente, como aqui está em F6, ou mais para trás, é igual. Porque em vez de nós darmos este apoio na vertical, podemos apoiar, em vez de dar o apoio na horizontal, podemos dar o apoio na vertical. Jogar a torre C1. Então fizemos primeiro aquela dançazinha, avançar o rei o mais possível. Eu estou a meter aquela casa à cor porque isto é precisamente o que nós não vamos conseguir fazer com o peão de cavalo. E depois temos torre C1. E o rei, se pudesse ir para D6, estava empatado, mas justamente não chega a tempo. E a seguir o peão avança. E o final está a ganho. Mais uma vez, para mostrar. O rei não consegue chegar a tempo de se meter à frente do peão. E, portanto, porque está cortado mais uma coluna do nosso peão, não, em vez de termos que fazer esta manobra, que as pretas podem chatear com o rei F5, temos esta outra com a torre por trás. Este é com o peão de bispo. Com o peão de cavalo, está empatado na mesma. Mesmo cortado as duas colunas. E o truque é que se nós tentarmos ir com o rei, não temos espaço para este lado, para ir para a casa que estaria a duas casas diagonais deste peão. Portanto, ali e depois mais uma para a diagonal. Como essa casa não existe, nós não conseguimos meter o rei ali. E então temos que tentar a manobra vertical e empate na mesma com o rei E5. Chateamos a manobra. Rei C3. E agora torre H8. É a maneira mais fácil de empatar. E se torre D7, simplesmente voltamos a chatear a torre. A torre, se fugir, o nosso rei volta a aproximar-se do peão. E se não, andamos atrás dela. E contra B5, simplesmente podemos voltar atrás. Se torre B4, rei D6. E se torre H4, que é um truque, voltamos com o rei aqui. A voltar a meter o rei à frente do peão. E é engraçado que, como também tinha dito ontem, o Lucas teve uma partida exatamente com este final. Só para dizer que os finais teóricos acontecem. E depois, se o Lucas me deixar meter isto na base do curso, está muito melhor analisado do que o que eu tive tempo aqui. Está aqui tudo muitíssimo bem explicado. Mas aconteceu exatamente o mesmo final, em que
o rei estava cortado a 2 colunas, mas aqui jogando torre H1, voltámos para aquela posição que acabamos de ver. Com G5, rei D4, estamos exatamente na mesma. E ficava um empate teórico. Ficava empate diretamente. Está aqui extremamente bem analisado pelo Lucas. Eu depois tenho aqui umas notas antes do final, mas falamos nisso talvez noutra ocasião. Mas é só para verem que isto acontece. E que, claro, ter visto isto alguma vez ajuda. Mesmo, às vezes, saber o seu veredito, com o peão de cavalo, mesmo cortando 2 colunas, está empatado, ajuda a tentar encontrar uma solução na prática. Com o peão de torre... Só enquanto vítima da partida, acho que é importante dizer que eu já tinha lido isto antes. Quando a posição chegou, eu disse, pá, isto é empate, mas ainda assim entrei e perdi. Acho que mesmo depois de ler o livro e teres a masterclass, é bem possível. É perder na mesma. Continua a ser muito difícil lembrar-te dos lances todos. Claro. E principalmente sem tempo. A única maneira que há de tentar aprender isto melhor é nós próprios, sozinhos com o tabuleiro, irmos tentando ver se conseguimos perceber, explicar a nós próprios como é que isto se empata e às vezes tentar jogar isto com o computador ou com um amigo, ver se nos conseguem ganhar, porque de facto se nós usarmos só a nossa memória para isto vai ser complicado. Portanto, a maneira como eu acho que é possível decorar isto é lembrarmos de que a manobra essencial envolve o rei estar 2 casas diagonais do peão e, portanto, com o peão de cavalo isso não é possível e, portanto, o rei não consegue avançar. E temos que fazer esta ponte lateral, enquanto na outra posição podemos fazer jogar a torre para G8, seria aqui. Nesta não conseguimos porque o rei não consegue ter uma posição confortável à frente do peão. Conseguimos sempre mandar o rei para trás do peão. E, portanto, com o peão de cavalo fica empatado. E, portanto, esta é esta teoria de finais com o peão na quarta. Portanto, para recapitular, o peão de bispo está empatado se tiver cortado só uma coluna, se o rei conseguir chatear esta manobra de torre D4. Portanto, nesta posição está empatado porque o rei está em E6, consegue ir para E5, para a torre não conseguir ir para D4 seguramente. E está perdido se o rei não conseguir. Se o rei estiver mais longe, se não for a tempo de jogar rei E5, nós conseguimos jogar a torre D4 e apoiar o rei com o peão. Cortar 2 colunas com o peão de torre está sempre ganho, porque nós primeiro metemos o rei à frente do peão e a seguir podemos apoiar com a torre por trás. Há uma dúvida que me surgiu agora, não deve dar, mas nessa posição em que o rei está em E7, não pode confrontar a torre D8 e entrar, não é possível, perde, se jogar a torre D8 e trocar, perde o resto não está em C3, não. São as brancas a jogar, mas também podemos perguntar o que acontece se forem as pretas a jogar, por acaso. Mas com o rei em B4 ganha de certeza, não é? Porque fica à frente do peão. Mas com o outro também ganha. Deixa-me pôr o Ctrl Alt 0. Se torre D8, simplesmente torre por rei D4 e tem a oposição, não é? Ok. Desculpa, foi só uma ideia rápida. Não, isto é importante e às vezes dá. Se o peão estivesse em C3, se calhar já dá. Jorge, mas desculpa, depois de C8 não tens oposição. Depois de? C8 não tem oposição. Tens razão. Que burrice. Não sei. Sim, aqui está empatado. Que burrice. Então é mesmo importante o rei estar em D4. Em B4. Que burrice. Mas aqui deixa-me ver se aqui está mesmo ganho. Mas aqui está, não é? Tem a diagonal, não é? Mas aqui está, não é? Porque rei C8, rei C6, rei C7. Aqui está. Então faz mesmo importância onde é que está o rei. E se calhar a torre D8 empata mesmo. Deixa-me pensar só mais um segundo. Se rei B4 é a mesma coisa, não é? Portanto,
Se calhar está mesmo empatado com o torre D8. Deixa-me confirmar isso. Mais uma coisa extremamente relevante. Está. Muito, muito relevante. Deixa-me gravar isto também, antes que fuja. Mais uma vez, eu tenho uma certa fobia de entrar em finais de peões. Tenho sempre medo de perder o controle, mas aqui esta está muito boa. E com o rei em B4 já não dá, não é? Isto pode perfeitamente ser um elemento em algumas posições. Portanto, são brancas jogam e ganham, pretas jogam e empate. É mais complicado. Muito bem. Agora tinha uns exemplos com o peão de torre. Com o peão de torre na sétima. Que é uma engraçada. Eu, pelo menos, nunca me consigo lembrar da regra. Tenho que sempre estar a pensar. Mas quando está cortado 4 colunas, quando está cortada estas colunas todas, está a ganho. E se tiver cortado 3, já está empatado. E a maneira como se tem que ganhar isto não é a coisa mais simples do mundo. Ainda tem que se lhe diga. Portanto, a única maneira que as brancas conseguem ganhar uma posição deste estilo, quando tem o rei A8 e o peão A7, é mandar a torre para B8 e a seguir tirar o rei. É a única maneira de ganhar. Se o rei estiver em E7, o que vai acontecer é que o rei consegue chegar a tempo de, quando a torre iniciar a manobra para entrar na oitava, chegar a C7 e parar o rei de sair. Enquanto estiver assim longe, não chega a tempo. Torre C2, rei A7, torre C8. Estamos aí com a torre para B8. Rei D6. Deixa eu começar só pelo rei D7 primeiro, porque é uma variante mais simples. Torre B8. Estão a ver este truquezinho? A torre está a evacuar o rei. A torre pode ir para onde for preciso. Rei B7. E aqui tinha que ser cheque perpétuo. Porque basicamente se o rei conseguir fugir dos cheques, o peão promove. E aqui, como o rei está em D7, o rei pode simplesmente vir para B6. Se 10 mais 1 já foi para C5. Portanto, esta é a primeira linha a ver. Quando 10 muitos cheques, o rei simplesmente foge. Com o rei em D6, isto já não dá. Porque se torre B8, torre H1, rei B7, torre B1. Se formos para A6, não podemos ir para B5 porque cai o peão. E se formos para B6, o rei está a controlar estas três. E, portanto, torre B1 outra vez e o rei não pode fugir. Portanto, assim não pode ser. Não conseguimos tirar o rei por aí. E, portanto, temos que tirar por C8. Torre C1, rei D8 e torre H1. Este é um tema que já vimos aí numa posição ou outra, por causa da ameaça de mate, ainda não é super fácil de ganhar isto. Por exemplo, rei A8 não ganha porque torre cheque e como peão. E portanto aqui tem de ser torre B6, cheque, rei C5, e aqui para ganhar tem que ser torre C6. Se torre A6, estes cheques acontecem e o rei não pode ir para a sexta à vontade porque este cheque na sexta toma a torre. E se o rei for aproximando, torre A8 e já rei B5, rei B6. Então a ideia de torre C6 cheque é que não podemos comer por causa de promover. E se rei B5, torre C8 já promove. Quero jogar a 8 a seguir. E contra estes cheques, simplesmente vou para ali. E se o rei for para D5 e continuar estes cheques, o rei faz por ali. Como damos aquele cheque em C6 primeiro antes de ir com a torre para A6, o rei, em vez de estar em C5 ali a bloquear aquela fugida do rei, está em D5 e então o rei consegue fugir por B6. Estou a ver que o tema, quer aqui no rei D6, rei D7, quer aqui, é semelhante. Nós queremos tentar tirar o nosso rei dali e queremos ter uma maneira de fugir com ele. As pretas com o rei D6 estão a fazer o melhor possível para que nós não consigamos. Para que não consigamos tirar o rei da coluna de B e de A, onde está a levar os cheques perpétuos. Mas Jorge, se Sim. em vez de torre H1 jogar torre G1, ainda vai ter um final de dama contra a torre, não é? Ou não? Deixa-me ver se só faz diferença para alguma coisa. Mas se calhar como a torre está muito afastada,
Era só isso que eu queria ver, se aqui faz diferença. Portanto, se me des um cheque, eu vou para F6. Portanto, tens que vir para aqui, não é? E parece que é empate na mesma, não é? Portanto, se calhar era dama contra torre. Mas esse dama contra a torre, se calhar também está a ganho, porque a torre e o rei estão muito afastados, não é? Em geral, dama contra torre está sempre ganho. Mas, Pode ser. sim, está sempre ganho, mas é difícil, não é? Mas este, se calhar, é mais fácil, eu percebo. Este é mais fácil, está mais afastado. Por acaso, eu não consigo calcular logo se vou comer a torre ou não. Está muito afastado, deve dar para. Não sei se alguém consegue. Eu ainda não vi como é que se come a torre. Mas, eventualmente, está sempre ganho. E claro, com a torre mais afastada, podemos tentar comer a torre diretamente. E, portanto, tipo, era bom. Mas agora a minha cabeça assim de repente não está a ver. Não interessa. Mas torre contra, em termos teóricos, depois a torre contra a dama está a ganho. Se houver interesse também podemos falar desse final. Só gravar esta coisa toda. Aqui. Mas este torre C6 é um lance bonito. Não é muito fácil decorar estas coisas, mas o tema que nos permitiria descobrir isto, se isto fosse um exercício ou uma partida, era tentar arranjar espaço para o nosso rei fugir. Ver que na outra variante não conseguimos fugir com o rei dos cheques e, portanto, aqui conseguimos. Portanto, com 4 colunas está a ganho, mas com 3 colunas já não está. Quando nós agora tentamos a mesma história, meter a torre ali, o rei simplesmente vai para C7. E o rei fica a cortar estas casas. A torre, as brancas conseguem tirar a nossa torre de B, mas o rei fica a fazer o que a torre estava a fazer. E é só empate. A maneira correta é manter a torre em C, para o nosso rei estar ele próprio seguro. E acabou. Fica imediatamente empatado. Faz sentido? Aqui o rei conseguiu correr muito rápido. Na outra posição, depois de torre B8, o rei estava em D7. Portanto, o nosso rei conseguia, imediatamente depois de torre B8, começar a fugir. Mas aqui, como o rei chegou a C7 a tempo, é empate. Faz sentido? Portanto, estas. E isto acaba as pessoas com o peão de torre na sexta. Ainda tenho 2 com o peão de torre na. Desculpa, agora com o peão de torre na sexta. Tenho 2 que são giras. Que é nesta posição, se jogarem as brancas ganham e se jogarem as pretas empatam. É uma posição complicada. As manobras de ganho e de empate são as duas bastante instrutivas. Se jogarem as brancas, ganham porque conseguem tirar a torre que está à frente do peão para meter lateralmente com torre B8, torre A1 e torre B6. E a partir do momento que a torre está a defender lateralmente, depois temos o plano de ir com o nosso rei simplesmente para B7 e jogar A7. Portanto, mais uma vez, nós precisamos de que o rei vá apoiar o peão e que não leve perpétuo. Em B6 a torre faz o seu trabalho perfeitamente. Serve de escudo ao rei quando estiver em B7 e vai defendendo o peão enquanto isso não acontece. E portanto as brancas ganham. É um tema interessante ter que colocar a torre lateralmente para ganhar. E se forem, não sei o que é que não consigo fazer aqui, se forem as pretas a jogar como empatam, é evitar que a torre se ponha lateralmente com torre E6. Que é um tema engraçado. Portanto, a torre agora não pode jogar torre B8. Se alguma vez jogar A7, simplesmente torre A6. E é empate logo. E contra rei C5, mantemos a torre a cortar na sexta. Se A7 é sempre a mesma coisa, do torre A6. E quando o rei for defender o peão, começamos com os cheques laterais. E a torre não consegue fazer nada. Damos cheques. Quando o rei se afastar do peão, voltamos à sexta. E empate. Como vemos, o tema geral é sempre o mesmo. Tentar que o nosso plano de ganhar, tentar promover o peão, consiga acontecer.
sem que o rei esteja exposto a uma grande quantidade de cheques. E esta é uma... Sim? Acho que é importante dizer que torre A1 não ganha porque o rei mete em A7. Torre Torre A1 não A1. empata porque o rei consegue se meter. Claro. Sim. Se torre A1, não sei o que as pretas jogariam em ambos tempos. E temos esta brincadeira de torre B8, torre B7. Exatamente. E depois promove.